Mas desde a universidade eu sempre fui muito ligada na defesa dos direitos humanos. E para mim, o direito à vida era o primeiro direito humano. Se eu não tiver esse, eu não posso exercer nenhum. Então eu pensava que a vida é um direito incondicional do ser humano. Não existe nada que possa limitar esse direito à vida. Não, então, desde os bancos da faculdade, eu discutia isso como direitos humanos. Depois, como professora de filosofia do direito, porque é um tema da filosofia do direito, né? Eu trabalhei muito com John Finnis, que defendia esse direito muito racionalmente e razoavelmente, não de uma pauta moral religiosa, não era isso, mas um enfoque filosófico-jurídico. E depois, nos Estados Unidos, eu me senti na necessidade de trabalhar, porque ali havia muitos pró-vidas, né? A Marcha pela Vida, eu comecei a me meter nisso lá, porque, de fato, a Roe and Wade era uma decisão muito questionada e que contra a Constituição, antidemocrática e com uma base que não era verdadeira. Então, foi aí que eu comecei. E quando eu voltei ao Brasil, era bem na época quase da ADPF 422, e me pediram para fazer a defesa. E eu fiz uma defesa totalmente jurídico-filosófica, antropológica, né? Sob a perspectiva dos direitos da mulher. Uhum. Então é nesse sentido que eu comecei minha vida e hoje não paro mais, eu fiquei apaixonada pelo Não, tema. é realmente um tema que pega mesmo a gente, né? A senhora falou um autor aí, John John Finnes. Finnis. John John Finnis Finnes. hoje se diz, né, o maior justnaturalista de direito natural, defensor de direito natural vivo. Era um professor de Oxford, eu tive com ele em Oxford, né? Ele escreveu um livro maravilhoso que chama Natural Law, Natural Rights, né, que ele faz uma análise dos bens que são próprios do ser humano e que, por serem bens, eles são self-evident, eles Uhum, são evidentes por si mesmos. Então a gente não precisa nem questionar se a vida é um direito humano, é self-evident, não uhum, precisa discutir, né? Então, uhum. nesse sentido, tem uma base filosófica muito forte, né? Mas agora, assim, não quero dar uma de advogado do diabo, né? Mas você discute, por exemplo, com o pessoal abortista, né? Uma das questões que eles levantam é de que o direito à vida estaria só presente ali depois do enfim, varia, né? Dessa segunda semana, décima terceira, décima quarta, né? Tem esses argumentos. Qual que é a base deles para dizer uma coisa dessa? É só arbitrariedade? É a arbitrariedade e uma base utilitarista, né? Eu sempre penso que tudo que tem atrás do aborto é utilitarista, ou seja, ninguém ganha nada com, quer dizer, o ser humano não ganha como ser humano abortando. Agora, o que tem atrás? Uma indústria do sexo, uma indústria, né, de manipulação e uso da mulher como meio, né? Então, há várias questões atrás, né? E quando se tu quer definir a vida, 12, 13, 14. Quem que me pode provar isso, né? Por quê? Porque todo o desenvolvimento humano ele se dá gradualmente. Agora, numa célula que já tem um código genético, um zigoto, né, que tem um código genético anexo, né, o que ele é? Se ele já tem um código genético, como é que eu posso dizer que ele não é um ser humano? Então, não há nada que seja razoável que possa determinar, né, a existência de um ser humano. Ora, por que nós não fazemos isso com o animal? Né? Por que a gente não define, né, sei lá, duvida que um elefante é elefante desde o primeiro momento? Uhum. Por que nós queremos definir o ser humano? Porque eu quero manipular essa situação. Existe um utilitarismo nessa definição. É arbitrária porque não é científica, não é filosófica, não é jurídica, né? E, ao mesmo tempo, se eu limito para cá, né? O ser humano passa a ser com 4 semanas, com 6 semanas, com 8 semanas, eu também posso falar, com 60 ele também já não é ser humano, né? Então, a arbitrariedade é uma loucura em termos de direitos humanos, né? Uhum. Então, nesse sentido, não existe razoabilidade nesse tempo. E eu posso falar, não, porque ele pensa, na hora que ele pensa, então ele é ser humano, né? A hora que ele já tem cérebro, sei lá o quê, então ele já passa a ser ser humano. Não, ele já tem um código genético que o diferencia de todos os seres humanos. Então, evidentemente, é um ser humano, não? Perfeito. E lembrando que assim, a nossa justiça até permite alguns casos, né, de aborto, né, em caso de estupro, em caso de problemas na formação realmente, né, do feto, né. Então toda
essa discussão, né, essa dialética aí sobre o aborto, ela acaba perdendo um pouco a razão de ser, porque já existem alguns casos que é possível. Mas né? mesmo nesses casos, a senhora critica. Eu critico. Olha, primeiro assim, outro dia eu estava numa embaixada até na Gâmbia, né, que assinou, depois eu falo um documento aí que nós estamos trabalhando internacionalmente, né? E eles falaram, mas como é que é o código de vocês, código penal, né? Eu falei, olha, ele tira a pena, mas ele não descriminaliza o aborto. O aborto é crime sempre no Brasil, né? Mas ele não aplica a pena em 2 casos. Eu vou falar uma coisa, mesmo no estupro, eu não acho certo. Eu tive amigos, colegas, filhos de estupro, que eram super destacados em Harvard, por exemplo, e agradeciam à mãe biológica que eles tivessem nascido, né? Então, eu penso, pagar uma violência com uma outra violência, né, em relação ao inocente não justifica. Hoje nós estamos trabalhando muito no governo a entrega, né, a entrega da criança, né, no sentido de que se eu não posso tê-la e não quero lembrar do episódio, eu entrego. E nós fazemos, se chamava entrega legal, nós não queremos nem esse nome, né, de entrega legal, né, porque nós queremos, de fato, que seja uma entrega decidida. Eu quero, né, optar por isso e dar o direito à vida para essa criança, né, que foi concebida dessa forma. E ao mesmo tempo, no caso da saúde da mãe, são 2 vidas que estão ali, né, em jogo. Então, eu posso optar por uma delas, não teria problema. Agora, na má formação do feto, eu já também não acho certo, né? Por quê? Porque é uma vida ainda. E muitas vezes, quantos ultrassons falharam? E não tinha má formação, na verdade, e nasceram crianças perfeitas, né? E eu conheço uma moça que era anencéfala e hoje é uma advogada maravilhosa. Então, eu acho que não temos que correr o risco daquela vida, porque é bem-vinda a vida sempre, né? E aquilo, às vezes, é um bem para a família também. Não, eu tenho uma sobrinha Down, por exemplo, é um tesouro para nós, é um tesouro. E hoje, por exemplo, a Islândia celebra 0 tolerância com Down, não tem um Down, né? Mataram todos. E aquilo é um tesouro, um tesouro de amor, não? Então é isso, nós temos que nos abrir a vida incondicionalmente, né? Então, nesse sentido também, eu apoio até essa entrega, né? A entrega que nós chamamos hoje de legal, ainda não conseguimos mudar terminologia, no caso de um estupro. Mas eu não aprovaria o aborto em nenhuma situação, a não ser numa decisão de vida ou morte, optar pela vida da mãe, né? Mas não No caso imediatamente. da estubária, né? Que você tem. E com restrição, porque hoje ainda se abusa disso, né? Sim. Mas, não, recentemente eu dei uma entrevista para um canal de um rapaz do YouTube, né? Ele chama Jason, né? Ele tem 40 anos, ele tem paralisia cerebral e o médico disse que ele falou pros pais, falou assim, olha, não vai passar de 1 ano, né? Não vai passar de 1 ano. O pai dele virou assim, mas como é que você sabe disso? Nem nasceu ainda, né? E é verdade. Nem nasceu ainda, você já sabe que não vai passar de 1 ano, né? Que profecia é essa? E é verdade. Né? E às vezes E tá ali com 40, me entrevistando, né? Olha isso, né? Então, Entrevistador. E quantas pessoas têm, assim, que sobreviveram porque a mãe foi generosa e fala, não, eu vou ter, né? E vem um filho perfeito, e vem um filho que dá a maior alegria para os pais depois, não? Então, olha, eu acho que se a gente está aberto à vida, nós sempre temos boas surpresas. Pois é. Doutora, como a senhora vai ficar sem, viu? Ai, olha isso, que delícia. Gente, olha isso, que delícia, né? Eu lembro que, André, quando a gente se conheceu, a gente tava você ia participar de um debate, Sim. né? Isso há 10 anos atrás. Na faculdade. Na Mackenzie. Né? Fiz Mackenzie. Isso. E você é professora, né? Sou professora lá. Estou voltando agora para dar aulas em Brasília. Sim. Filosofia do Direito, se Deus quiser, no segundo semestre. Ótimo. E uma das questões como é que foi, né? Ele entrou em contato comigo, que ele ia defender um lado mais conservador e até um pessoal mais à esquerda, né? Sim. E você entrou em contato comigo pra que eu já era um do professor Olavo de Carvalho, né? Então,
me ajudaram, né? Com alguns argumentos, né? Uma das questões foi o aborto, né? Sim. Foi a questão do aborto, né? E eu lembro que eu lembro E detalhe, tá? Depois que a gente começou a se articular, né? Porque até então, isso daí foi em 2011, acho que 2010 até, né? Não tinha nas universidades alunos que vestiam a camisa da vida, né? Que vestiam a camisa dos conservadores, da família, né? E quando começaram a ter essas pessoas, eu fui um deles, né? Cancelaram esse debate. Falaram assim, não, cancelamos por causa disso, centro acadêmico e tal, e não teve. Né? Então, assim... debate sobre aborto é ver quem é mais abortista, né? Exatamente. A competição é essa, quem é mais abortista. Então, quando a gente começa... Não tem voz, né? Você tem razão, André. Quando a gente começa a se posicionar, eles fazem de tudo para nos calar, né? É verdade. Eu lembro, no meu primeiro ano de faculdade já, né? Que interessante isso. Tinha acabado de sair aquele livro, aquele filme, né? Que era O Grito Silencioso, né, do Nathanson, do Dr. Nathanson, que eu tive a oportunidade de depois conhecer pessoas que trabalharam com ele nos Estados Unidos. Fora de série o homem, né? E daí nós pedimos para passar em classe, né? E várias universidades, pessoas que já eram pró-vida naquela época, queriam passar. Não deixavam passar o filme, não deixavam mostrar, né, assim, as formas de aborto na universidade. Como hoje nós não pudemos, com a portaria que nós lançamos no governo, deixar isso como obrigação o ultrassom antes de fazer o aborto. Nos Estados Unidos também nós não conseguimos. Por quê? Porque a hora que a mãe vê o coraçãozinho da criança batendo... Que vê que está vivo mesmo, né? Nossa, porque é um instinto maternal também, não? Então, há muita desinformação em relação ao aborto e, de fato, como tu falaste, André, ninguém quer que a gente opine, né? Eles podem opinar, nós não. Agora, existe desinformação e existe manipulação. Era preciso trazer todo o utilitarismo que está atrás do aborto e tudo o que tem atrás desse reducionismo de saúde reprodutiva da mulher, que não é saúde, né? De fato é a condenação da mulher, né? Não só a sua própria consciência, mas psicológica, no próprio corpo e assim por diante, né? A mulher paga muito caro, né, um aborto. Por isso a gente também tem que conscientizar, trazer à tona essas discussões, para trazer informação. A senhora está agora no Ministério da Damares, né? Eu esqueci o nome completo do Ministério. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Também conhecido, né? Como Ministério da Damares. Damares. Aliás, nós estamos com a saudade dela, viu? Saudade da Damares, que foi lá para a campanha. Ela saiu para se candidatar a senadora né? no DF, né? Legal. Mas nós estamos... Quem está interino no lugar dela? Tá uma moça chama Cristiane Brito, que era do Republicanos, e o Republicanos colocou essa moça Perfeito. lá, né? E a senhora falou aqui sobre a questão do peso que isso tem para as mulheres, né? Lá em Itaboraí, né, no Rio de Janeiro, até vim no caminho cheguei a comentar um pouquinho com a senhora, né? Eu cheguei a ajudar uma missão que existe lá, que eles fazem, né? Eles abordam mulheres que estão sendo forçadas ao aborto pelos seus parceiros, pelos seus pais, etc, e acolhem essas mulheres, né? Tem uma a casa que eles criaram lá, a casa de acolhimento Santa Diana Beretamola, assim que chama, daquela da Diana. Diana. Da Diana, que morreu para dar luz. Isso, exato, da Santa Diana, é isso mesmo. Eles criaram uma casa... Diana Peramola, eu acho que é isso. Isso agora eu tô... Sei que é Diana. Diana, eu lembro de Diana, mas eu não... Depois eu vou lembrar daqui. Talvez a Jéssica, se estiver assistindo, me ajude. Jéssica. Me ajude aí. Aliás, já gostei muito da Jéssica. Né? Namorada, noiva dele. Isso. Né? E ela... Enfim... E lá eles acolhem essas mulheres, né? Que algumas até já fizeram aborto, inclusive, né? E como é que tá? Como é que é o trabalho do Ministério, da pasta em relação a essas mulheres? Porque tem dois problemas, né? Primeiro problema, a gente sabe muito bem, o problema da mulher que é forçada ao aborto, que absolutamente não se fala na mídia, né? Fala-se, o direito da mulher ao aborto, mas não se fala da mulher que é forçada ao aborto, pressionada ao aborto pelo parceiro, né? Às vezes até pelo
pai, É. né? E também tem o outro lado, né? Que é a mulher que já abortou, que precisa de um acolhimento também, Sim, né? sim. Que muitas vezes passou, muita gente já abortou nessa circunstância, né? Que É. foi, né? Foi forçada, né? A circunstância. Como é que é? Existe algum trabalho direcionado para essa? Nossa, olha, primeiro assim, é interessante isso, né, da mulher que é forçada. Nós estamos tentando envolver a família, né? Nós trabalhamos com as famílias também, né? Mas é importante a informação e é importante o apoio, né? Nós até lançamos um filme, lançamos na Câmara, né? Um filme que está aí bombando, que é o Human Life, né? Oba, nossa, estou ganhando aqui cerveja, gente. Acho que é para falar. Essa é de trigo, tá? Essa é Uau, de trigo. gente, olha. Vocês estão com inveja de mim aqui, não? Pode pegar o copo. Ai, nossa, mas tá muito bom essa cerveja, viu? Tem mais, pode repetir, tá? Nossa, mas tá deliciosa. Aqui não falta cerveja. Nossa, mãe. Daqui a pouco eu vou falar besteira aqui na entrevista. Imagina. Não, mas olha, então é interessante envolver a família, né, e receber a vida. Nós lançamos aí um filme que chama Human Life, tá aí muito bom, né? E lá tem até a Ana Paula Hankel que fala, né? Quando ela foi falar para a família, é maravilhoso o que ela fala ali, né? Que ela estava com uma Olimpíada pela frente, já não estava namorando com o cara, né? E eu nunca esqueço disso, assim, que ela fala no filme. Olha, quando eu cheguei para minha família, a mãe falou, não, tá louca, que tu vai ter esse filho com um campeonato, né, com uma Olimpíada, com a medalha de ouro na frente, né? E o pai parou na hora e falou, filha, na porta de muitas famílias está hoje batendo a morte. E na nossa porta está batendo a vida, né? Vamos acolher. Ela é uma super defensora. Então, primeiro a família tem que estar do lado. Nós trabalhamos muito isso até nas campanhas de gravidez na adolescência. A vida é sempre bem-vinda. No Brasil nós temos essa tradição, vida severina, mas é vida, nós acolhemos. Segundo, outra coisa que tu fala sobre o homem, né? Olha, é um mito também que o homem sempre é o que quer abortar. A mulher muitas vezes nem fala para o homem que está grávida. Eu tenho amigos, olha, te juro, que sofrem até hoje de pensar que o filho foi para o lixo. Ele fala, por isso que eu falo, como é que pode ser o direito só da mulher, se ela não gerou aquilo sozinha? E os homens sofrem muitas vezes, porque eles querem o filho e a mulher que não quer sofrer uma gravidez no seu corpo, não quer sofrer a vergonha, não quer, e assim por diante. Então, precisa antes muita conscientização. E nós temos uma call for action, né? Uma chamada aos homens, né? Eu quero ouvir os homens também nessa questão. E, por outro lado, em relação ao que tu pergunta dessas casas, olha, a gente fala muito lá no governo, menos Brasília, mais Brasil. Eu falo mais sociedade civil. Nós temos que mudar a cultura com a sociedade civil. E nós nos unimos muito a essas casas que recebem efetivamente gestantes em crise. E hoje nós falamos também, não falamos gravidez indesejada, nós falamos gravidez inesperada. Porque, na verdade, toda mulher, né, no final, quer o seu filho, e aquilo é sempre uma riqueza para ela, em última análise. Então, essas casas, por exemplo, a Serve, essa que tu citaste, né? Tem a Guadalupe, em São José dos Campos, né? A Associação Guadalupe. Elas primeiro trabalham, é engraçado que até a Serve fala, né? Se você está grávida, está em dúvida, nos procure. Então a pessoa acha que vai lá ter um aborto, né? E não, né? E elas já estão esperando lá. É maravilhoso, né? Eles recebem com psicólogo, eles têm até um bazar, que aliás eu convido vocês, conheçam o bazar da Serve, que é demais, né? Porque eles fazem um bazar com roupas super legais, bem baratas, para vender essas roupas e comprar um enxoval para as crianças. E dão o enxoval de 0 a 2 anos, né? A Guadalupe oferece um lugar para ficar. Eu fui nessa casa em São José dos Campos, tem os quartos para as mães, tem lugar, é uma casa muito clara, muito aberta, até ela poder se refazer, né, de ter o filhinho e de fato, enfrentar a vida daquela forma, né? E também recebem as que abortaram, que sempre, olha, ponto parágrafo, né? Muitas vezes o erro nosso é depois um
uma projeção para o bem, não é verdade? Então a gente tem que olhar também dessa forma. A gente vê uma Cássia Kiss falando agora, a gente vê uma Elba Ramalho que trabalha conosco assim declaradamente, porque eu não quero que uma mulher cometa essa loucura, né? E muitas vezes essas pessoas são porta-voz do seu sofrimento. Eu só termino contando de lá em Londres tinha uma moça, chamava Miss Nelson até, né? Ela fez uma reportagem lá para um jornal londrino. Ela fala muito legal, porque ela fala assim, olha, eu fiz o aborto, né, e não me falaram, eu fui lá fazer, falaram, não vai acontecer nada, né, tu não vai sentir nada, tu vai passar, tu vai voltar para casa. E ela falou, eu não tenho nenhuma religião, mas ninguém avisou o que ia acontecer com a minha cabeça. Eu fiquei louca. Eu não posso ver uma criança, eu não durmo, né? Eu quero avisar todas as mulheres, né, que tu nunca mais vai ter paz, entende? E eu não tinha nenhum background para estar assim, não? Então, é isso que essas pessoas, às vezes, que abortaram, como o próprio Dr. Nathanson, que através das suas próprias clínicas, ele conta isso no livro dele, que eu fiz até o prefácio em português, né? Nas Mãos de Deus, chama em português, ele fala, eu fiz 72 mil abortos, 5 mil com a minha mão e o resto nas minhas clínicas. Ele falou, eu pensei em me suicidar quando eu vi o que eu tinha feito, né? Mas ele falou, não, eu tenho que ir pelo mundo gritando, não façam, isso é um crime, não? Então é isso, muitas vezes essas pessoas, elas podem ajudar muita gente a partir, né, da sua experiência e do seu retornar ao bem, não? A Cássia Kiss, eu acho que é muito, muito poderoso o que ela fala, porque ela falou assim, de experiência própria, né? Ela deu um ano, né? Em 1985. Ou seja, o filho dela estaria fazendo agora quase 40 anos já. Estaria já com um homem de 40 anos já, né? Então, assim, de fato, deve ser realmente muito, É muito duro. muito doloroso. Eu lembro, falando isso da idade, né? Tenho amigas, tem pessoas que eu conheci que na vida eu acompanhei depois do aborto. Tinha uma moça que ela olhava um cara de 18 anos, se pudesse ter o filho dela, ela falava, meu filho teria essa idade. Ela falou, eu passei a vida olhando uma criança de 5, pensando que era meu filho. Porque aquilo, meu Deus, como a natureza humana, ela é forte no ser humano, né? Então eu fico também, assim, com muito orgulho dessas pessoas que sabem reconhecer publicamente, né, o seu próprio erro e querer ajudar os outros a não errarem. Olha, um brinde a essas pessoas, e um brinde. Um brinde a essas pessoas, de fato, de fato. Quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Não, eu vou dizer que até que me tirou um pouco do prumo esses relatos aí, porque realmente é uma Só coisa uma curiosidade, esse autor aí que fez muitos abortos, aí você falou 50 e poucos mil, 70? 72 mil. Por que ele fazia isso? Como que Ele era? fazia porque a namorada dele engravidou. O livro dele é espetacular. Nas Mãos de Deus vale a pena ler, né? Ele, In the Hands of God, né? Então ele começa contando, né? Que ele teve uma vida com droga, não sei o quê. Depois ele se formou em medicina e a namorada dele engravidou durante a faculdade, né? E daí ele fez o aborto da namorada. E Mas ele era médico? Ele era médico já. Daí ele falou, bom, se eu conseguir livrar meu problema, eu vou livrar o dos outros também. E começou a fazer abortos, né? E daí ele montou, dá muito dinheiro o aborto, gente, dá muito dinheiro. Um aborto bem feito, entre aspas, para mim é sempre muito mal feito, né? Mas em condições que eles dizem, né? Que é uma tristeza também, porque o filho vai para o lixo igual, esquartejado igual, né? Tudo igual, né? Bom, custa muito caro nos Estados Unidos também. E eles aproveitam tudo também, por isso, né, aproveita a placenta para fazer creme, aproveita tudo. Aproveita ainda do bebê, não? É uma tristeza. Aproveita a placenta para fazer creme? Creme de placenta para pele é maravilhoso, né? Então, de verdade. Meu Deus me né? livre. Então existe, aproveita órgãos, aproveita, é uma tristeza. Essa história Tá? dos órgãos eu vi mesmo. E foi um escândalo nos Estados Unidos que foi abafado, ok, né? Mas então ele ganhou e foi montando clínicas nos Estados Unidos e quando saiu o ultrassom, no ultrassom ele percebeu que tinha um coração batendo, que era uma criança. Naquela hora
ele deu um berro, né? E falou: eu sou um criminoso. Eu matei gente, eu matei pessoas, são crianças, né? E daí ele queria, mesmo falou, ele narra no livro: eu vou me matar, porque eu. E daí que ele acho que procurou um padre, e o padre falou: olha, tu tá nas mãos de Deus, né? Tu é filho de Deus também. E Deus aceitou o filho pródigo, ele aceita sempre que a gente volta. E ele percebeu que ele podia voltar para Deus e fazer algum bem com isso. Então ele escreveu esse livro. Ele veio para o Brasil, olha que coisa, eu vou falar que vocês não vão acreditar. Quando ele veio para o Brasil, acho que montaram um outro show para que ele não falasse, né? Aqui, né? Assim, montaram um super show paralelamente, como fizeram com o John Finnis na Argentina também, fizeram um outro atrativo assim para tirar pessoas daquela palestra, foco, né? Que foi, então ele também não pôde, não teve audiência, né? Mas foi impressionante. Daí ele foi pelo mundo inteiro, esse filme, Um Grito Silencioso. O grito da criança, quase que aparece a boquinha da criança. É de chorar, mas é de chorar, assim, que vocês não podem imaginar. Então, daí o Dr. Nathanson foi e morreu. E eu lembro uma pessoa que me contou que estava numa palestra com ele estava rezando, assim, ele se percebeu que estava rezando, era tarde, assim, né? Eu falei assim: Dr. Nathanson, não é hora de o senhor ir dormir, se recolher, assim, ir para casa? Ele falou assim: ai, parece a minha vida tão pequena, tão curta, para pedir perdão por tudo que eu fiz, né? Assim, era um homem que ele tinha uma alma muito delicada. Nesse livro tem tudo isso, de certa forma, né? Então eu realmente, aliás, deve estar nos assistindo aqui, eu louvo a vida de um cara que é capaz de dar essa volta por cima, né? E de fato não olhar para trás e olhar para todo o bem que ele ainda podia fazer, né? E fez nos Estados Unidos, né? E aqui não é tão conhecido, mas agora com o livro espero que seja divulgado. Nas mãos de Deus, vale a pena. Nas mãos de Deus, muito bom. Agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho do outro lado, né? Eu citei aqui brevemente, né? Eu acho que quando você pensa em aborto no Brasil, você pensa em Fundação MacArthur, você pensa na Fundação Ford, Fundação Rockefeller, pelo menos a maioria das pessoas que já acompanham esse assunto há mais tempo, né? Você pensa, né, em Aníbal Faundes e você pensa em Débora Diniz. Eu gosto de falar de citar. Eu gosto de citar CPF. Se ela quiser me processar depois, o problema é dela. Socorro. Entendeu? Eu cito o nome das pessoas. Né? Agora, o que essas pessoas ganham com tudo isso, assim? E Fundação MacArthur? Por que Fundação MacArthur? Bem, a Débora Diniz, né, entra em esses projetos aí, ela deve ganhar dinheiro com isso aí, né? Aníbal Faundes, idem, né? Agora, o que ganha, por exemplo, né, uma Fundação MacArthur, Fundação Rockefeller, né? Olha, eu não vou falar com o CPF, mas eu vou falar com a indústria. Não, deixa o CPF comigo, doutora. Eu vou falar na indústria como um todo, que não é só do aborto. O aborto é uma última consequência, né? A hipersexualização do ser humano animaliza o ser humano. Um animal irracional é mais fácil manipular, né? Ao mesmo tempo, né, há muito dinheiro envolvido nisso. A indústria do sexo tem a indústria dos laboratórios, para que as mulheres tomem suas pílulas, sem saber as consequências, né? Depois tem a indústria da pornografia, né? Tem, né? Aí por diante, motéis, filmes, pedofilia, que ganha muito dinheiro. Porque uma vez que tu entra no corredor da morte, do prazer puro, dissociado de amor ou de qualquer coisa que seja humana, tu quer qualquer coisa. Eu estou lembrando até um teatro do absurdo lá em Portugal, que é uma peça muito interessante, né? Que tinha um casal que ele queria ser tudo, né? Sexual, homossexual, tudo. Eles tiveram toda a experiência, eram casados, né? Todas, né? Daí acaba a peça, ele matando o filho para saber o que eles iam sentir com aquilo, né? Entende? Para mostrar onde o ser humano chega, porque a gente vai chegando isso. Agora é animal, agora é bicicleta, agora é uma indústria, né? E o ser humano, ele se torna menos racional. Evidentemente, o homem é animal, né? E aí eu posso manipular o porquê? Porque o que ele vai buscar é algo que tem um retorno imediato, como um prazer. Daí entra o consumismo, entra a vaidade, e quem é o grande pivô de tudo isso? A mulher.
né? Então eu tenho que garantir para a mulher, né, que também, se ela tiver o filho, né, ela vai abortar. Né? E daí ela não vai ter outra consequência e vai poder continuar nessa vida, entende? Como se a gente fosse um robô, né? Como não tivesse emoções, não tivesse afetividade, não tivesse consciência, não tivesse nada. Então, há uma manipulação do ser humano por dinheiro e por poder sobre esse ser humano. Todas as ideologias têm hipersexualização. Por quê? A hora que eu não sei nem o sexo que eu sou, na hora que eu estou, de cama em cama, não sei o quê, eu não vou raciocinar muito. Eu estou à flor da pele, né, de qualquer coisa, qualquer experiência que possa me retornar algo material. Eu não vou lutar por uma sociedade, eu não vou... Né? Então, atrás disso tem dinheiro e manipulação do ser humano, para ganhar mais dinheiro em cima dele. Não? Então, evidentemente que se ganha dentro de um todo. Né? E eu posso dizer uma coisa, estando mais de perto, né, organismos, etc., o narcotráfico, que também ganha muito com isso, né? Eu te digo, há pessoas que se drogam para ter todas as experiências que têm, né? Entende? Então, o narcotráfico também sustenta muito dessa indústria. Então, é uma indústria que é anti-humana, mas anti-humana mesmo, porque o ser humano é puro meio para o seu próprio fim, sem pensar no sofrimento que atrás, né, de uma pessoa que é utilizada, que aborta, que é enganada, como tu falou, enganada, não sabe, né? Existe um coração humano, né? E nós depois recolhemos esse coração humano, né? Eu lembro agora, estou lembrando de uma pessoa, eu tive ontem com comunidades terapêuticas, não, na quarta-feira, até com o presidente Bolsonaro, e eu lembro de ter visitado a Fazenda da Esperança e uma moça que foi recebida lá, que era super da Cracolândia, estava com um bebezinho na mão. Ela falou assim para mim, olha isso, e aqui me receberam, queriam que eu abortasse, né? E receberam eu com esse filhinho. E esse filhinho me tirou da droga. Hoje eu não sou mais, porque eu tenho uma razão para viver. E se eu tivesse abortado, eu estava lá na Cracolândia ainda. Olha, isso é uma visão humana, né? E a outra é realmente, né, transformar um ser humano numa coisa. Hoje nós chamamos em direito isso reificação, coisificação. Axel Honneth escreveu um livro muito legal sobre isso, Reification, né, como a gente tornou o ser humano um meio para os nossos próprios fins. Isso está atrás de todos esses. Eu não acredito, porque nós temos consciência, porque nós temos lei natural, que uma pessoa chegue a defender o aborto assim, sem nunca ter um problema de consciência. Alguma coisa ele está ganhando com aquilo. Sobre a reificação, eu lembro que há uns anos atrás estava num debate sobre isso. Eu fiz ciências sociais Opa, que legal, que legal. Na Federal aqui de São Carlos, né? Que legal. E aí, tava aqueles coletivos feministas, né? Vem perguntar, mas eu sempre fui abertamente conservador. Ai, que legal. Na universidade. Bravo, bravo. Tanto que isso é anedota já, né? Eu sou da turma de 2012, né? O pessoal de 2014, né, os bichos, né, os calouros estavam entrando em 2014, eles receberam o manual do bicho, né, aí tinha lá várias as regras, né, dos bichos, né, enfim, aí tinha uma lá, não falar com ídolos. Ah, não acredito, sério? Orientávamos os calouros a não falar comigo, né. Aí eu brincava assim, olha, pessoal, eu se postava no Que legal, grupo, Ítalo, que legal. eu postava no grupo ali dos calouros, né, me dava um jeito de entrar lá, assim, pessoal, é o seguinte, todos os calouros, isso vale para todos os calouros, lá tinha uma lanchonete chamada PQ, que é o pão de queijo. Ai, que Aí delícia. eu virava e falava assim, eu vou pagar para todo mundo, eu me disponho a pagar para todo calouro, um café, um expresso e um pão de queijo lá no PQ. Com a condição que é o seguinte, enquanto durar o pão de queijo e o café, você vai me ouvir falando por que eu sou monarquista e contra o aborto. Que legal. É só essa condição. Você vai aproveitar o seu se você quiser entrar por um ouvido e sair pelo outro, você ganha um café e um pão de queijo. Que legal, Entendeu? que legal. Aí, enfim, eu tava numa discussão, não foi bem uma discussão, eu falei, as meninas lá que foram entrar, chegaram pra mim, que perguntaram,
sobre a questão da sexualização. O que eu achava da sexualização? Porque eu tava nessa vibe de começar a criticar a sexualização das mulheres e tal, não sei o que, né? Então, assim, o que você acha da sexualização dos corpos femininos pela mídia e tal, não sei o que? Eu falei pra você, meu filho, toma que o filho é teu. Olha isso. O que eu acho? Toma que o filho é teu. A culpa é tua. Nossa, legal. Não adianta levar assim, não, agora eu sou feminista, eu vou criticar a sexualização. Mas eu falei, toma, você fez tudo pra mulher ser reduzida. Perdão a palavra, Mas que é um legal, órgão genital. Que legal, é verdade. É um órgão genital Mas que é fala. isso. Ai, nossa, muito legal. Muito, é Você isso mesmo. toma que o filho é teu, esse é você. Mas é bem isso mesmo. E às vezes a mulher não percebe para onde ela está sendo levada, né? Me dá muita pena. Às vezes eu tenho vontade de falar mesmo, tu é burra, você não está percebendo, assim, será que não dá para ter um mínimo de cabeça para perceber, né? E meu corpo, minhas regras e não sei o quê. E depois vai sofrer tudo no seu próprio corpo, já sofre, né? E ao mesmo tempo, olha, outro dia eu estava na segunda-feira, num fórum interregional de políticas públicas familiares, né? E a gente estava falando isso, né? O que mais um ser humano quer, né? Falando da família, né? O que mais um ser humano deseja nessa vida? Ser amado, né? E olha, uma mulher nunca é amada e respeitada quando ela é um objeto sexual. E a frustração afetiva é tremenda, porque a mulher ela tem um coração, ela tem essa vocação de receber, ela tem a afetividade dela aberta, né, numa relação. É uma pena que ela mesma desvie todo esse amor, né, que ela tem para dar, né, para se transformar num objeto de prazer e ser manipulada. Até porque, né, quando não há amor, tudo que é maravilhoso é feito com o maior desrespeito, porque a pessoa realmente, ela se reduz à matéria. Toma que o filho é teu. É isso mesmo. Exato. Então toma que o filho é teu. Doutora, não perguntei, mas carne mal passada, você aceita? Super bem passada, eu prefiro. Bem passada. Pode ser? Pode, esse aqui é pro Ítalo e depois eu faço uma bem passada pra você. Tá, que legal. Agora, Até me perdi nessa questão, né? Porque você prefere mal passado. Eu prefiro mesmo, mal passadas, de fato. Eu prefiro. Eu prefiro. Com sangrando, né? Dando chifrada ainda. No Rio Grande do Sul também, né? O pessoal gostava mesmo, né? Era o sangue, né? Mas eu gosto bem passado. Bem passadinho mesmo? Olha Era só. o sangue, assim, eu não gosto de sangue de Não, aqui a gente é bem sanguinário. Não, mas diz que é o normal do churrasco, deveria ser assim, né? Sim. Ele precisa estar ainda com a suculência, mas ele também não pode estar tão cru, porque senão ele fica borrachudo, né? Ele fica você tá mastigando É verdade. né? Comendo carne crua também, né? Nossa, gente. Tem que quebrar a fibra dele, né? Porque Vocês devem estar morrendo de vontade, né, gente? Você não pode imaginar. Só a pessoa morrer Olha de que vontade, delícia né? aqui. Se vocês quiserem vir na brasa, vale a pena. Tá na linha aqui, né? Eu acho que o Rafael também está querendo. Não, só a pessoa ver aqui, Vamos dar, Rafael. Isso. Olha, Rafael, tá uma delícia aqui também, viu? Quiser, pode pegar. Ó, pessoal. Esse aqui tá demais também. Tá muito bom. Nós estamos aqui na glória. Agora, não, de fato, porque eu lembro, há uns anos atrás, eu entrevistei uma moça, uma senhora já, né? Que ela tinha feito 5 abortos. Vixe, Maria. Quem me trouxe ela para ser entrevistada foi o Bernardo Kister. Nossa. Bernardo Kister, ele participou da entrevista, né? E na hora... Aí ela falou assim, eu fiz os 5 abortos, mas ela falou assim, óbvio, em clínicas clandestinas. Mas aí o Bernardo Kister, eu lembro que ele chamou a atenção para assim, mas note o seguinte, a clínica clandestina não é a funilaria do seu Zé, entendeu? A clínica clandestina, na verdade, é uma clínica, um hospital de fato, onde não tenha dúvida, não tenha tipo, dúvida. Então assim, não tem ali... Não há nada que uma legalização acrescentaria a isso. E mesmo assim ela sentiu... né, ela teve câncer de mama, ela teve que tirar ela perdeu o útero. Ai, né? gente, meu Deus. Por conta dos sucessivos abortos, né? Aí, bom, vamos lá, né? Aí pega essa informação. Vamos pro prático aqui, né? Você falou sobre a questão que a mulher sente no corpo, né? É óbvio, né? Você pensa... Acho que todo mundo é adulto aqui, sabe como é que funciona sexo, né? A anatomia do processo. É a mulher que está mais vulnerável ali, de fato, né? Porque você tem... Até para a questão de DST, né?
O homem, quando ele tá contaminado, Nossa, ele tem mais nossa. chance de passar pra mulher do que a mulher contaminada tem que passar pro homem, Nossa. né? Enfim, de novo, né? Não vou descrever aqui por quê, mas vocês também não podem entender por quê, né? A coisa é assim, né? Então, assim, o homem, se ele sai, né, enfim, promíscuo por aí, ele vai ter, lógico, né, os problemas morais próprios dele, né? Mas a mulher, ela vai aguentar no corpo mesmo, né? Ela dói no corpo dela, de fato, né? Então, assim, de fato, no final das contas, acaba sendo esse... E isso não se fala, não se fala. Eu lembro Não. até de uma aluna minha, porque é verdade, assim, eu sou professora de filosofia do direito, né? E muitos alunos, assim, é engraçado, segunda-feira vinham contar as coisas, etc. E as meninas sofriam muito sempre, as gurias vinham... Eu lembro uma pessoa falar, ela falava, eu tô com uma... Assim, é um choque quando pegou uma doença sexualmente transmissível, né? Daí é interessante ver que isso não tem informação nenhuma. A gente fala, não, para não engravidar, etc., mas continua tudo igual, né? Assim, a pessoa... E daí eu falei assim, olha, mas você já pensou, né? Não tem maneira de tu ter um outro tipo de relacionamento? Ela era muito nova, né? Assim, e desde os 15 anos daí ela falou, não, porque hoje não existe, é sempre assim. Eles são muito cedo, já começam, por isso nós fizemos uma campanha, né? Tudo tem seu tempo, né? E daí eu falei assim, mas olha, tu é feliz assim? Ela falou, eu sou feliz, eu sou feliz. Começou a chorar. É empírico, como a mulher é infeliz. Porque essa vocação do amor, né, da gente querer amar, e a mulher, na verdade, assim, eu sempre penso assim, a maternidade para a mulher não é um destino só biológico, é antropológico. A mulher, ela é capaz de envolver uma sociedade na generosidade, ela é capaz de se entregar, ela é capaz de... Né? E a hora que ela vai se fechando a isso, ela se frustra muito e frustra todo mundo que está ao seu redor. Mas a frustração da mulher por não ser amada, por ter uma expectativa, até nas campanhas de suicídio e automutilação, a gente vê muito da automutilação se punir por não ter sido firme, né? Se punir muitas vezes, querer tirar a dor do sofrimento de não ter sido amada com outro tipo de dor, né? Porque a expectativa da mulher numa relação é de amor, é de afetividade. E quando ela se percebe, eu te juro, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, um arrependimento profundo de querer se matar no dia seguinte. E muitas vezes altamente envolvida, né, por exemplo, na relação, e depois chegar na segunda-feira na classe e o cara nem olha para ela, né? Porque ela é mais uma na lista, né? Eu lembro uma moça também na faculdade, né, que ela engravidou de um rapaz, era virgem, engravidou do rapaz, né? Porque ele insistiu, e ela de primeira noite engravidou. E daí ela falou para ele que estava grávida, daí ele falou que não, né? Que não queria. E a frustração dela de não ter sido amada, de ter que mandou ultrassom para ele falou, não quero. Né? Por quê? Porque existe toda essa ilusão de que há de verdade um ato de amor, que se eu tiver um filho ele vai arcar com isso. Né? Então, olha, é um caminho é rota suicida para a mulher, isso tudo, né? E para o homem também. Eu lembro também, estou contando casos, né? Sim, sim. Mas de um rapaz que não tinha nenhum background, estava na USP, né? Não tinha nenhum background, assim, religioso, sei lá o quê. Ele estava namorando com uma guria e também eles tinham um namoro livre, cada um fazia o que queria. E ele pegou uma prostituta naquela noite, né? E ele veio falar pra gente depois, ele falou assim, eu estou me sentindo um crápula. Porque a gente não foi feito para fazer isso com o ser humano, né? Entende? Então, existe algo dentro do homem e da mulher que é de excelência no amor. Então, a hora que a gente usa do outro, né? A gente é infeliz, porque a gente não amou. Eu acho que grande erro da nossa sociedade é dissociar sexo de amor, né? Porque o amor do ser humano não é um amor animal, né? Não é eu penso, quando alguém entrega o corpo, entrega a alma. O relacionamento humano antropológico é de coração a coração, é de alma a alma, né? Os animais montam em cima uns dos outros. Ali existe um coração, uma alma que se une. E a gente perdeu esse sentido.
né? E daí tudo está válido, uma vez que a gente já não... e todo mundo sofre, porque a gente não deixa de ser humano por causa disso, né? E a consciência do ser humano, ele é um alerta, né? Que vai piscar a vida inteira, né? Sobre as coisas que nós fazemos. Mas olha, eu convido a realmente descobrir o amor, né? Mais do que... né? E que tudo seja um instrumento do amor, né? Só explicando pro pessoal, gente, o que a gente está discutindo aqui é a chave para entender uma boa parte dos problemas sociais e políticos, inclusive, do que a gente está vivendo hoje, né? Porque disso aí vai acarretar tudo o resto. É verdade. Disso vai acarretar tudo o resto. Vai acarretar a perda do sentido de comunidade, a perda do sentido de nação, a perda do sentido, porque se você deprime esse sentimento do ser humano na base, como a gente tá se propondo aqui, né? Tá sendo falado aqui, né? Se você deprime esse sentimento, você... bom, aí a consequência disso é fichinha. Você vai ter maus juízes, você vai ter maus políticos, você vai ter maus empresários, entendeu? Aí tenta se achar uma explicação sistêmica para isso, né? Uma explicação, porque o problema é o capitalismo, ou até o globalismo, né? Assim, numa abstração, né? Óbvio que o globalismo inclui esse tipo de pauta, né? Mas o problema é a república, né? Eu sou monarquista, né? Mas o problema é a república, né? Ou então o problema, entendeu? Mas no final das contas, a base disso tudo é isso que a gente está descrevendo aqui, essa perda desse sentimento, dessa sensação. Quando a gente fala amor, não é o amor no sentido sentimental. Nada, né? muito pelo contrário. É uma decisão do coração. Uma coisa... É decisão de fato, né? Não, e é isso que é interessante. Por quê? Porque o que vem inverso ao amor? O egoísmo, né? O autointeresse. Né? Então, na hora que começar das primeiras relações humanas, né? Se eu uso o outro como meio para o meu próprio fim, eu vou usar a política como meio para o meu próprio fim. Ou seja, o ser humano é único. Então não adianta eu dizer que eu sou de um jeito na minha casa, depois eu sou de outro jeito na política. Não. A hora que eu começo a usar do ser humano, seja lá do jeito que for, eu vou usar até o fim. Uma das coisas que mais me decepcionou na política foi isso, né? Porque aí vem junto, aí vem a sujeira no sexo, daí vem a sujeira na vaidade, aí vem a sujeira no poder, no dinheiro e tal. Quantos problemas há entre os políticos, né? Assim, também em termos de, né, vamos dizer, de sujeira mesmo, né, nessa área. Mas o que eu digo? Aí, por exemplo, né, eu, em vez de focar o bem comum, eu vou focar o que eu ganho com aquilo, né? Essa movimentação em relação ao amor e ao meu prazer, ele se transforma, ele vem também transformado na política. O que eu quero dizer com isso? Olha, eu penso assim, bom, o que eu quero? O bem comum ou eu quero a minha autopromoção? Então eu vou usar aquele ser humano, a cesta básica, não sei o quê, para dizer eu que dei a cesta básica. Eu acho muito legal que o nosso presidente não vê ele dando cesta básica por aí, porque ele fala, eu não vou usar isso aí para dizer que eu que estou dando, entende? Por quê? Porque nós vemos muitas pessoas, assim, que de repente chegando na política, é só o autointeresse que move. E eu faço alguma coisa pelo outro porque aquilo me autopromove. Isso é porco, né? E a mesma coisa que a gente faz com outro ser humano, né? No sexo e assim por diante. O ser humano é uno. Ele falha numa coisa, ele vai falando em todas, né? E é isso que tu falaste. Essa falta de decisão do amor, né? Que eu miro o outro, né? O amor à política, o amor à polis, como dizia Aristóteles, é o amor ao bem comum, o amor ao outro. A amizade é um bem para Aristóteles, né? Agora, quando eu perco esse elo, tudo vai ser o que eu ganho com isso. O egoísmo, né? E o egoísmo também na política, que não é vocação política nenhuma, né? Isso aí é, de fato, autoprojeção. Olha, eu te juro, tu conta no dedo, mas no dedo, assim, os corações retos na política. Porque, e daí vai tudo junto. Quantas pessoas eu vejo com tristeza, e até em Brasília tem isso, hotéis que recebem os políticos com as mulheres de programa. Por quê? Porque vai tudo junto. A hora que tu corrompe tudo, né? Então, por isso que também é tão importante, e daí vai o aborto, entra tudo que me vai levar a ganhar mais dinheiro.
não é? E nossa, e daí tu não olha para trás, é uma roda viva, né? Então a de gente fato. a gente tem que chegar antes e convencer esse pessoal que vale a pena lutar pelo bem, não é? É. Agora, é só. Vamos. Eu não sei se a gente está viajando muito, Não, né? não, 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 tá ótimo, tá ótimo. Oi, eu Pode falar. queria falar, assim, agora assim, conectando com as políticas públicas, né? Porque, veja só, o Brasil durante muito tempo estava indo, remando totalmente para o outro lado, né? Sim, Pro lado da libertinagem, pro lado, total. né, da falta, da irresponsabilidade, né? É, e agora nós temos aí um governo, né, pró-família, né, pró-vida, Nossa, que é demais. exato, que a doutora tá inserida, também faz um trabalho magnífico e a gente sabe que o Brasil ele é muito grande, ele é muito complexo, né? É como se fosse um grande navio, né, que estava indo para uma direção errada e agora a gente está virando esse manche. E é muito lento, e é demorado, Nossa, e existem muitos obstáculos, né? Eu queria entender Me vem à mente o Titanic desviando do do iceberg, né? iceberg em é relação verdade. Como que quais são as microações ou as macroações que o governo está tomando ou pretende até tomar, né, no futuro próximo, para tentar mudar essa direção, né? Porque estava indo para um caminho muito errado, né? Olha, a gente estava indo e também cheio desse autointeresse, né? A herança que nós pegamos, vocês não podem imaginar o que é de dinheiro, de roubo, de ideologia, né? Cartilhas, assim, ensinando que os pais tinham que ficar quietinhos, né? Porque com 2 anos a criança já ia descobrir o que ela queria ser, de sexo, etc. Assim, uma orientação, assim, tudo intencional, muito triste. Agora, é interessante ver que o ser humano, ele quer ser humano, né? Eu sempre falo isso. Eu não subestimo a capacidade do ser humano em ser humano, não? E é interessante também ver, né, que realmente mudar uma cultura não é fácil, mas a abertura das famílias brasileiras, a Secretaria da Família, os nossos programas, eu trabalhei na transição. Nós escolhemos principalmente três ramos de ação, né, raios de ação, para poder enfrentar o fortalecimento de vínculos familiares. Primeiro, o fortalecimento de vínculos familiares em si, que a maior Uhum. política pública nossa é melhorar a qualidade de relacionamento nas famílias. Então, nós temos o programa Famílias Fortes, que nós estamos levando, estou voltando agora de Minas Gerais. Famílias Fortes está para todo o Brasil, né? Uma metodologia que a gente trouxe de Oxford, que a própria família discute com os filhos as suas próprias relações, comunicação, metas e sonhos dos filhos, limites, regras, etc., né? Então, muito bem aceito pelas prefeituras. Menos Brasília, mais Brasil. É impossível chegar ao coração de cada família se não for pela prefeitura, né? Então, nós estamos trabalhando, levando para os municípios. Fortalecimento de vínculos familiares. Segunda coisa, equilíbrio trabalho-família. Dá trabalho e que as empresas, por exemplo, a administração federal também, seja familiarmente responsiva. Então, que todos os pais possam ter qualidade de tempo com seus próprios filhos. Olha que chegou meu churrasco, gente, olha isso, que delícia. E nesse sentido também que os pais, hoje, acontece isso, né? Que os pais ficam até muito tarde no trabalho, depois chegam em casa, os filhos já estão dormindo, não tem relação, né, uma relação de amor, de conversa com os filhos, com a esposa. Olha, de verdade, falando claro, essas happy hours, né, e trabalho até tarde vai levando a infidelidades e assim por diante, né? Então, é interessante ver que o equilíbrio trabalho-família faz com que a pessoa trabalhe intensamente o tempo que tem no trabalho, volte para casa, tenha um tempo de qualidade com a sua família, né? E volte para o trabalho animado também, descansado, refeito, né? Então, nós estamos trabalhando esse programa na administração federal, com as empresas, dando prêmios, né? Ações educativas em equilíbrio trabalho e família e tal. E outra coisa muito interessante, que parece que não tem nada a ver, mas eu levei até para a Arábia Saudita esse programa, Reconnect, que é um programa sobre o impacto das tecnologias na família, para saber, né, isso, primeiro o grau de fragmentação do diálogo na família por causa da tecnologia. Olhe nos olhos e ouça o coração, né? Porque muitas vezes o filho está perguntando uma coisa e o pai está lá, ah, sim, não sei o quê, está falando com o celular, não olha para o filho, não percebe né, uma carência, não percebe. Então nós temos trabalhado
a fragmentação do diálogo, até com campanhas como Refeição em Família e assim por diante, e ao mesmo tempo que os pais conheçam o conteúdo que chega no coração dos filhos através da internet. Então, pedofilia, pornografia, trabalho infantil através de jogos eletrônicos, suicídio, automutilação. Vocês não têm noção do que é o Deep Web, né? Então, a gente está alertando. Essa campanha deu muito certo e são coisas que nós estamos levando para as famílias brasileiras, né? E agora, a família, ela se abriu a nós, assim, olha, Estava carente, né? porque Ela eles queria, falam, né? a família vale a pena, a família não está só na Constituição, ela é a base mesmo. E eles também se sentem. Outro dia, até num evento com sociedade civil, as famílias me falaram isso, falando, olha, a senhora não sabe o quanto importa para nós que um governo fale de família e Apoie. proteja a família, porque nós sentimos empoderadas. Nós vemos o homeschooling agora. Quanta luta pelo homeschooling. Então, Métodos É uma pauta que eu Nossa. achei que no Brasil É. a gente nunca discutiria, cara. então. Que é mais comum nos Estados Unidos, em alguns estados, alguns poucos estados dos Estados Unidos, né? E no Brasil, poxa, fiquei super feliz quando eu vi a senhora levantando a bandeira do homeschooling. Nossa, Parabéns, que a gente achei lutou. muito bacana. Métodos 100 dias primeiros. Até Mas porque, então, a família, eu sei o que eu quero para os meus filhos. É isso, nós estamos dando voz à família. dando autonomia, né? Dizendo, ó, o filho é seu, né? Você tem total poder, né? De decidir o que ele vai aprender, o que ele não vai aprender, né? E na escola a gente vê que não tem por onde fugir, né? Você vê que realmente existem muita desinformação, infelizmente. Eu acho que o MEC, né? É o ministério mais problemático, né? Mais enviesado que se tem, né? Nossa. E é uma forma de você meio que proteger um pouco, né? O seu filho ali de tipos de assédios, né? Que se recebe na escola, né? Mas, André, uma outra coisa que a gente fez paralelamente, porque a gente não defende o homeschooling, pelo menos dos direitos humanos, né, como um sistema educacional, mas como o direito dos pais de serem os primeiros protagonistas na educação dos filhos. Certo. Não, mas daí nós também levamos um outro programa para as prefeituras que chama Família na Escola, espetacular, que é chamar os pais para participarem da escola pelo menos 4 vezes por semestre para saber como o filho está indo, mas principalmente habilidades parentais educacionais. Então tem 4, 5 módulos maravilhosos para os pais se formarem para acompanhar a educação dos filhos. A gente tem falado muito isso. Família, sociedade, Estado. Estado vem depois. A família, por que ela é protegida pelo Estado? Porque a família gera e educa. Né? Sim. Nós não somos potrinhos, nós não somos animais. Ou seja, a hora que a gente nasce, a gente precisa de uma carreira de educação, etc. Então tem que se garantir a continuidade de educação. Agora, a família é educadora em primeiro lugar e a escola vai junto. Eu falo sempre, são 2 asas. Se a criança não tiver as 2 asas, não vai decolar. Agora, nós tínhamos, sabe o que nos concursos públicos para a educação, era assim, ó, qual o dever da família em relação à escola? Matricular. Qual o dever do Estado em relação à educação? Não, a educação, matricular na escola. E o dever do Estado? Todo dever, entende? Então, nós também estamos chamando pais, vamos aprender a educar também, porque desaprenderam, essa é a verdade, né? E delegaram, se omitiram, Lavar deixaram as na mãos, escola. né? Já que o Estado vai fazer tudo, deixa para eles. E daí, ao mesmo tempo, nessa formação, tem um 5º módulo que é sobre afetividade, sexualidade, para os pais também acompanharem o despertar sexual dos filhos. Nossa campanha de gravidez na adolescência vai muito por esse caminho. Já diminuiu 18% a gravidez na adolescência, que não tem nada a ver com dar anticoncepcional e tal. Dá porque é legal isso, né? Está dentro da pretensão jurídica nossa. Mas nós chamamos a família, olha, a campanha é tudo tem seu tempo, converse com a sua família, né? Pense no seu projeto. Pense no seu projeto, né, profissional e assim por diante. E assim a gente vai tornando... Eu acho que eu nunca vi um governo, de verdade, que tem uma proposta tão antropológica, tão de acordo com o ser humano, de respeito ao ser humano, como esse. É um Também orgulho. não. É um orgulho. Inclusive, olha só que interessante, puxando um pouco para o lado direito, né? Uma das principais fontes, né,
na minha opinião, a principal fonte do direito, né, são os costumes, não é mesmo? E os costumes são formados dentro das famílias, né? A maioria né, das coisas que o Ítalo gosta, né, do que ele faz, ele aprendeu com a família, eu idem, você idem, né? Então, quando você vê um ataque à família, ele está atacando fontes do direito. Né, você está atacando ali toda uma sociedade e como ela vai se portar no futuro. Então, é muito sensível, né, e muito importante, né, para toda a sociedade. A continuidade. Né? André, também que a gente pensa, a filosofia social e política. Às vezes acham que a família é pauta moral religiosa, que a Damares era pastora. Não tem nada a ver, é só filosofia social e política e é jurídico também, porque nos documentos, declarações internacionais, né, tratados e a própria Constituição brasileira, a gente fala que a família é a base da sociedade. E por que a base da sociedade? Evidentemente, isso que tu falaste também, é onde os costumes vão se fortalecer, onde a família... Eu estava fazendo um pós-doutorado em a família, o tema era família, educação e cidadania. A família é a escola de cidadania, né? É onde tu fortalece os valores, ou seja, é a base da formação de um ser humano, é esse ser humano que vai ser o futuro cidadão. A família é uma escola de fraternidade, então eu vou aprender a ser solidário. Tudo vem da família. Agora, eu penso, hoje nós vivemos de políticas públicas negativas. A gente está sempre combatendo incêndio em vez de pensar na prevenção da prevenção. Sim. Então, olha, eu tenho problema de violência doméstica, eu faço Casa da Mulher Brasileira. Eu tenho problema de drogas, eu faço comunidade terapêutica. Eu tenho problema de gravidez na adolescência, eu tenho que... Só trata os efeitos, né? Então, agora, se eu cuidasse antes das relações familiares, eu não teria de gastar tanto dinheiro público, principalmente com tanto sofrimento humano. Né? Então, é óbvio que a família... É engraçado, quando tu estuda Aristóteles fala a economia, né? Vem do lar. A organização do lar, ela vai transcender para a polis. Né? E o que eu quero de bem para o lar, eu quero de bem para a polis, porque a polis vai refletir no meu lar também. Né? Então, agora, nós destruímos a base... É interesseira essa política, porque daí vem o Estado, o paternalista, e cuida do idoso, e cuida da criança, cuida da mulher, e se reelege porque cuidou. Né? Agora, hoje eu estava falando num evento, que idoso quer morrer numa ILPI? Eu quero morrer na minha família, eu quero morrer amado. Eu não quero que o Estado esteja lá me abraçando. Que sua família esteja do seu lado. Nenhuma mulher quer chegar a viver numa casa da mulher brasileira. Ou seja, eu falo assim, e também às vezes eu penso, chega lá, então já pode divorciar, já pode... Eu nem penso que aquela mulher pode querer, eu não sei, né? Eu penso que nós temos que investir na base, porque o alicerce, eu penso, olha... Fazer políticas públicas dessas, negativas, e de apagar incêndio, é botar o telhado antes do alicerce. Se a gente alicerçar a sociedade, não tem problema depois. Né? E a família também é a erradicação de pobreza. A família estruturada trabalha melhor. Uma pessoa que está bem, ela volta para o trabalho bem. Ela trabalha, ela tem para onde voltar. Né? Ela está estabilizada, ela não vai replicar o ambiente tóxico dela no trabalho. Então, a família é solução para tudo. De verdade, em filosofia social e política, em sociologia, juridicamente, né, é a política mais racional, mais razoável, mais positiva, porque ela edifica, né? Sim. Mais eficaz, porque dá fruto rápido, né? E a longo prazo, estabilidade, e mais eficiente. Não se gasta nada. Sabe quanto eu tenho na minha secretaria de dinheiro? Nem imagino. Nem imagina? Primeiro ano, sem nada, 1 centavo, porque eu não estava no PPA. Segundo ano, 4 milhões. Hoje, na prefeitura de Valadares, estavam me falando que estavam desembolsando 4 milhões. Um dia eu estava com o prefeito de São Paulo e ele falou, hoje eu desembolsei 4 milhões para essa secretaria. Caramba. Uma secretaria municipal. É quase um casamento do Lula. 4 milhões. Olha, o que a gente não fez com 4 milhões? Investir na família é barato e, ao mesmo tempo, responsabilizando a família, tu não tem gasto. Porque é a família que vai cuidar da criança, que vai cuidar do idoso, que vai, né? E feliz. Porque o que eu acho que a Adélia Prado fala isso, né? Que o fio da amargura começa na família e vai
né? Eu falo ao contrário, o fio da felicidade pode começar na família. Nós podemos mudar tudo isso. A política é a melhor política pública que pode existir. E graças a Deus nosso presidente enxergou isso desde o primeiro momento, né? E os vilões, né, dessas políticas também são vilões de peso, né? Porque se você pega nesse raciocínio, né? Pô, se você tem uma família estruturada, a probabilidade de um filho ali, né, cair no mundo das drogas, pequeno, mínimo, né? Não tendo muitas famílias aí sem filhos nas drogas, o narcotráfico ali toma um prejuízo no longo prazo, né? O narcotráfico não sendo tão poderoso como não precisa de um poderio militar que eu digo assim, de policiamento tão forte também vai pegar nas milícias, né? Então, você começa a incomodar gente muito grande também, né? Com essa pauta, né? Porque o interesse escuso por trás de uma família desestabilizada é muito grande. Na realidade, eles querem a família desestabilizada. Porque tu manipula a pessoa. Sim. A família, olha, um ser humano cresce seguro por amor. Eu penso assim, nossa, eu recebi, minha família foi uma escola de amor. Tu cresce seguro, porque tu tem as coisas, tu sabe que tu é amado incondicionalmente, sabe? Cresce seguro. A criança que já foi abusada, né, que já teve... O que ela... qualquer um que puxar, né, que aproximar dela, Assediar, isso né? é muito, isso acontece muito até na universidade, tá? Eles vêm com Seduz, né? seduz, porque a pessoa está pronta para isso, né? Então eu penso, ali tem um interesse que é político-econômico, porque eu manipulo politicamente, né? Eu tenho um eleitor, né? O Estado que dá, eu ajudo a criança, eu ajudo o idoso, eu ajudo... Ele tem os seus eleitores. Nossa, olha o que eles fizeram por nós na hora do incêndio, né? Isso que a gente tem que mudar. E fortalecer a autonomia da família, de fato, né? Dar liberdade e responsabilidade, e ao mesmo tempo diminuir o papel do Estado. E o poder, olha, te juro, André, o poder cega. E o poder não é sobre coisas, é sobre o ser humano, né? Então, atrás de tudo isso, de arrebentar a família, tem o desejo de poder sobre aquele ser humano. Porque a família teria uma autoridade, teria outra maneira de conduzir aquele ser humano. O poder tu vai me servir, né, de alguma forma. Sim. Né? E é isso que está por trás da destruição da família. Hoje eu estava falando até lá num evento, quando eu estava na universidade, o marxismo era muito forte, porque tinha acabado de voltar a terminar o AI-5, etc., né? E anistia, né? E daí, o marxismo, eu lembro de estudar durante um período, depois da Revolução Russa, que eles tiraram a família. Então, você não vai ter família, porque a família é a base da propriedade privada. Todo mundo tem relações sexuais, todo mundo se diverte, e acabou, né? E daí, em pouco tempo, eles perceberam que não havia produtividade. Porque a pessoa estava tão com a cabeça na lua e emocionalmente em conflito. E daí eles perceberam, não, sem família as pessoas não vão produzir. Então volta a família, entendeu? E é por isso, porque agora volta a família na medida que nós queremos, né? Então é isso que nós fazemos aqui, né? Bolsa Família, sei lá o que era antigamente, né? Uma coisa que eu dou um dinheiro, manipulo a família, né? Mas ao mesmo tempo hipersexualizo, ao mesmo tempo, né, eu tenho ideologia de gênero, porque eu quero seres humanos fracos, pouco racionais. A família não. Família forte faz um ser humano forte. É isso que nós estamos trazendo para o Brasil, né? Com a graça de Deus. Agora, lá nos Estados Unidos, né, recentemente teve aquela questão do... Enfim, né, ainda não foi oficializado o fim do Roe v. Wade, né? Mas tudo indica que vai acontecer, que em breve. Se você explicasse pra gente, né? Primeiro, o que é o Roe v. Wade, né? E uma coisa que me chama a atenção, muita atenção, porque o Roe v. Wade, a decisão que efetivamente permitiu o aborto nos Estados Unidos inteiro, né? Foi na década de 70. Estamos aqui 50 anos depois, né? Meio século depois. Opa!
É nosso. Esse é o Dunk, o nosso Ele não mascote. morde, tá? Muito pelo Morde? contrário. Não, ele é super Dani, pode dar dócil. uma coisa pra ele? Pode, ele vai Pode. adorar. Ele veio pra isso mesmo. Ei, tu vai comer? Olha! Gente, deixa eu mostrar ele. Vem cá, vem cá. Ah, Não quer ele vir vai. aqui? Será que ele vai? Ei, fofo. Olha, Danke. ele tá louco pra comer. Vem cá, Danke. Danke? Dunkel. Dankel. Ai, vem cá, vamos mostrar o Dankel. Pegar Olha um que pouquinho. coisa querida. E agora ele vai comer tudo. Só deixa. É, só cuidar. E ele vai Ele é comer interesseiro, tudo. Vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Ah, que delícia. Que delícia, né, mocinho? Tu quer falar do aborto? Quer falar? É. Às vezes eles são mais de verdade, Quer botar assim, ele no chão? Bota ele no mais chão. retos do que a gente, não é? Eu vejo a minha cachorra, ela é É. maravilhosa. Em casa todo mundo Mamãe tem. espetacular. Ela não Cuida rejeita. do Ela não... Sete, dá vida pela alimentação do Sete, fica sem comida, não é? Porque tem o instinto da maternidade, não é? Agora ele quer mais comida, deixa eu dar aqui para ti. Ai, que delícia, né? Quer participar do programa? É? Mas o que a gente está falando mesmo? Que agora eu adoro cachorro. Do Roe v. Wade. Ah, então, do Rowan Wade. Então, de fato, foi uma decisão de 1973, né? Dizem que os fatos não são verídicos, né? Que foi uma manipulação. A própria autora falou, a própria advogada falou, mas continuou, né? Então, em primeiro lugar, né? Voltando para trás, né? Em relação ao Roe v. Wade, eu não acho uma decisão democrática, porque a própria decisão da Roe v. Wade não foi democrática, porque, né, se tivesse que discutir a vida, que eu não acho que tenha que ser discutida, o locus é o espaço democrático, de representatividade. Os juízes da Suprema Corte são nomeados por um só homem, não há uma representatividade. A Constituição americana defende a vida incondicionalmente, então não se podia ter tocado em algo que era um direito basilar. Mexe o seu microfone tá um pouquinho. Isso. Beleza? Não se poderia ter tocado, né, num pilar de direitos humanos reconhecidos pela Constituição. Eu acho que desconectou ali. Ah, sério? O que aconteceu? Agora? Tá captando mais, acho que ele desconectou. Então, peraí, pessoal, só um segundinho aqui. Parece que a gente desconectou o Dunkel veio aqui. Desconectou o microfone da doutora. Aqui. Talvez seja. Eu acho que ele embaixo, porque não tá. Tá piscando? Ah, não, se tá piscando. Isso aqui, ó. Pronto. Ah, Doutora. Perfeito, pode continuar, doutora. Então a gente volta no Roe v. Wade, né? Isso. Então, eu penso que nem isso. Eu penso, se tivesse que ser discutida a vida, é no espaço democrático de representatividade popular, tendo em conta também que, em geral, se tivesse um referendo, a população, tanto americana quanto brasileira, é pró-vida, tá? Então não há representatividade. Ok. Acho que nunca um direito humano como a vida, primeiro direito, seria discutível, né? Por quê? Porque os direitos constitutivos do ser humano, para uma verdadeira democracia, eles têm que ser reconhecidos e não atribuídos pelo Estado ou retirados pelo Estado. Então, isso é muito importante para uma verdadeira democracia. Os Estados Unidos, que é um país que é próximo, bastante próximo à democracia, é uma questão hoje. É difícil encontrar um país totalmente democrático, nós estamos lutando para ser, não tínhamos o costume de ser, né? Mas os Estados Unidos, sendo democráticos, não poderiam ter aceito uma decisão da Suprema Corte nesse nível, tá? Porque afetou a Constituição que uniu a federação, tá? Uma vez que não foi uma decisão tomada com base real, né, e que foi contra a Constituição e tomada em espaço não democrático, né, eles têm direito a rever. E parece que vai sair essa decisão contrária ao Roe v. Wade, né, vai reverter, né? Eu acho isso muito certo.
muito certo. E aqui também eu acho que há um ativismo judicial, em termos de alguma decisão que foi além do Código Penal, e acho que com a Constituição de 1988, que defende a vida incondicionalmente, vida, ponto, nós teríamos que rever toda a nossa base que vem atrás, até porque nós temos tratados internacionais assinados onde a vida, né, é vida, ponto, né, e é garantida desde a concepção. Então, acho que os Estados Unidos, se agora revir a Roe and Wade e, de fato, reverter a decisão, isso vai ser uma luz, né, para todas as nações, inclusive para o Brasil, né, que tem, de fato, guardado não tanto quanto a gente queria a nossa própria Constituição, o que une a nossa federação. Perfeitamente. Doutora, estamos caminhando aqui para 1h30 de programa, a gente combinou, né? 1h30. Será que eu falei demais aqui? Não, falou de menos. Vai ter que voltar para completar depois, né? É uma delícia isso aqui, viu, gente? Que bom E que aqui você a tá gente gostando. eu tô até esquecendo que eu tô falando com vocês, que a gente tá aqui no papo, tô falando Sim. com eles. Mas espero que não tenha falado demais, viu? Não, imagina, foi excelente. Doutora, queria agradecer imensamente a disposição da senhora de estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu que queria agradecer, André, Ítalo, né, o Rafa que está aqui nos ajudando, a todos que nos estão assistindo, né, famílias, olha, vocês têm que ser fortes, né? E eu falo, cada vez que a gente fala em família, a gente pensa na nossa própria família. Cada vez que a gente fala nesses valores, a gente pensa como nós temos vivido esses valores. E cada um de vocês faz a diferença. Isso é verdade. Não adianta a gente falar em tese, em mudar uma nação ou a partir do governo. Cada um de nós pode mudar o seu ambiente. É uma pedra caída no lago. Se vocês pensam na sua família, melhoram a sua família, ou pensam nesses valores e defendam esses valores. Não tenham medo de falar, não tenham medo de ir para um jornal, não tenham medo de defender o que está no coração de vocês de verdade. E se informem para isso. Não se deixem arrastar, né? Aquilo vai mudando. A gente vai mudando a sociedade. O bem é muito mais forte que o mal. O que é o ser humano, o ser, é muito mais forte do que o não ser, né? Então vamos lutar junto. Eu conto com cada família, eu conto com cada um de vocês. E agradeço muito, André e meu Ítalo, por estarem promovendo debates nesse nível, porque tem muitos conservadores por aí, tem muita gente com coração humano. Eu falo assim, eu não sou conservadora, eu sou humana. Eu simplesmente defendo o ser humano, porque conservar é conservar o ser humano. Vamos atrás de informação, né? E vamos trazer todos juntos, né? Para que nós possamos deixar uma nação melhor, um mundo melhor, né? Para os que venham atrás de nós, né? Porque nós realmente estamos lutando pela a nossa raça, a raça humana. Obrigada. Obrigado, doutora. Mensagem linda, né? É. Fiquei até um pouco emocionado, de verdade. Muito obrigado por sua presença aqui, toda essa Eu que aula agradeço. de direitos humanos de verdade, né? E é isso aí, Ítalo. Podemos encerrar? Podemos encerrar, meu querido. Hoje foi um pouquinho mais curtinho, pessoal. A doutora Ângela tem que voltar para São Paulo, eu ainda tenho que levar ela para lá. Então a gente vai ficar por aqui, tudo bem? Muito Beijo obrigado, grande pra pessoal. todos. Valeu!